olha nós de volta. E dessa vez a nossa aula de português vai estar relembrando sobre verbos, tá? Eu vou estar repassando aqui alguns conceitos que já foram estudados por vocês. Podem estar olhando o livro, os cadernos, porque nós já estudamos sobre isso, mas é necessário nós repensarmos e relembrarmos, porque vamos estar fazendo uma atividade, tá? Que vai retomar esse conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, lembra do que é verbo? É isso mesmo, verbo é a palavra da língua portuguesa que indicar ação, estado ou fenômeno da natureza. Todas as vezes que uma palavra indicar ação, estado ou fenômeno da natureza, ela será um verbo, tá? Outra coisa que nós precisamos relembrar sobre verbo é o verbo no infinitivo. Lembra? O verbo no infinitivo é o verbo da sua forma original. O verbo no infinitivo, ele termina com ar, que é chamado de primeira conjugação, quando terminar com ar, como cantar, amar, travejar. O verbo também pode terminar com er, que é chamado de verbo da segunda conjugação, que são comer. E o verbo terminado com ir são os verbos da terceira conjugação, como sorrir. Muito bem. Abrindo parênteses para uma curiosidade. Pode ser que alguns de vocês falem assim, mas professora, eu já vi verbos que terminam com or, como por exemplo, por. E aí, pertence a qual conjugação? Seria uma quarta? Não. Antigamente o verbo por, ele era chamado de power. Power. Por isso é que hoje nós colocamos os verbos que terminam em or na segunda conjugação, tá? Por causa do seu histórico no passado, que era power. Então todos os verbos que terminaram com or hoje pertencerão à segunda conjugação. Outra coisa que nós vamos relembrar sobre verbo, vocês estudaram isso aqui no quarto ano, tá? São os modos verbais. O verbo, ele pode ser conjugado no modo indicativo, que é quando o verbo indicar certeza do fato. Pode ser também conjugado no modo subjuntivo, que é quando o verbo indicar dúvida. E pode ser conjugado no modo imperativo, que é quando o verbo indica uma ordem. Mais uma curiosidade, ou mais um fato relembrado, que o verbo, além de modo, ele também é conjugado em tempo. Lembra que são 3 tempos? É isso aí. O verbo ele deixa de ser infinitivo quando ele é conjugado no tempo presente, passado e futuro. Presente é o agora. O que está acontecendo agora é o tempo presente. Passado ou pretérito é o que já aconteceu, tá? Mesmo alguns instantes atrás foi um tempo passado. O tempo passado ou pretérito, ele se subdivide em 3 tópicos, que é o pretérito perfeito, ou seja, o passado perfeito, que indica quando de fato aquilo aconteceu. É o pretérito imperfeito, quando indica inconclusão do fato, ou seja, quando o fato não foi concluído. E é o pretérito mais que perfeito, que é quando indica que a ação que não foi concluída dependeu de uma outra ação. E o verbo no futuro, ele também é conjugado de 2 formas, que é o futuro do presente e o futuro do pretérito. Claro que eu não vou estar cobrando de vocês essas implicações, mas eu vou estar fazendo um segundo vídeo com mais clareza sobre esses tipos de tempos verbais, tá bom? O que eu gostaria que vocês reforçassem agora na atividade da página 48 e 49 são os tempos passado, presente e futuro. Só isso mesmo, na íntegra. As atividades que foram executadas pelo personagem do texto no tempo passado e no tempo presente. Vamos focar nesses 2. Mas se você tem curiosidade de como saber como conjugar os verbos no tempo passado, presente e futuro sem cometer erro nenhum, eu vou estar fazendo um segundo vídeo. E nesse segundo vídeo eu vou estar explicando coisas para vocês que vão fazer com que vocês nunca mais errem as conjugações verbais. São dicas maravilhosas. Quer ver? Você já ouviu falar de radial de um verbo? Já ouviu falar de desinência verbal? Não, eu não vou colocar isso na prova, mas é claro que vocês não podem deixar de aprender, porque vão conjugar os verbos de forma correta. Assista então o nosso segundo vídeo e faça a atividade que está sendo solicitada. Até lá, galera!